O tema hoje é algo lindo também, maravilhoso. É amor. Amor. Vamos lá, vamos à Bíblia. Eu acho que vocês estão com a Bíblia aí, não é? Vamos lá para o texto oficial do amor, não é? O mandamento do amor, o salmo do amor que se encontra no Novo Testamento. 1 Coríntios 13. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 7, tá bom? Apenas. Diz assim na minha Bíblia: o amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amigas queridas, vocês acreditam no que eu acabei de ler, do que acabamos de ler? Vocês acreditam nisso? Creem de verdade? No fundo do coração, você tem essa convicção? Crê que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Uau! Você vai dizer, ih, professora, você pegou pesado, logo de manhã cedo, né? É, gente, mas não sou eu que digo, essas palavras não são minhas, elas são do apóstolo Paulo. E ele escreveu isso sobre a inspiração do Espírito Santo. Assim, gente, eu não tenho direito de questionar ou de abrandar as palavras. Veio de Deus, né? Mas para que vocês entendam isso, que o amor realmente tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, eu quero analisar com vocês o procedimento de uma mulher que quero confessar que eu admiro muito. E quando chegar no céu, eu vou pedir para o meu anjo, me mostra essa amiga que eu quero dar um abraço apertado nela, e eu quero agradecê-la, porque ela foi uma inspiração para mim, e ela me ensinou a viver a prática do amor genuíno. Eu gostaria de dividir com vocês essa minha experiência, na certeza de que ela vai ser útil para vocês também, na caminhada da vida, porque não é fácil, né? Viver isso, não é uma tarefa fácil. Mas, sob o poder de Deus e a inspiração de outras que conseguiram, eu creio que será possível para nós também. Vocês têm ideia, mais ou menos, de quem que eu estou falando? Alguém já tem uma sugestão aí? Aham, vamos lá, quem diz aí? É uma amiga nossa, é da Bíblia. Aham. E é do Antigo Testamento. Vamos lá? Quem arrisca, gente? Olha, todas vocês têm nota 10 comigo. Pode arriscar. Ninguém? Uhum. Olha lá, eu gosto de classe que fala, que participa. Diz aí, gente, o nome. No Vamos Antigo lá, Testamento. já disseram Esté, já disseram Ana. Ah, tá bom, eu não ouvi aqui. Vai, vamos lá. Gente, então tá bom. Não é Esther nem Ana, mas é uma outra pessoa. Eu estou falando de Abigail. Não é a irmã da Axa, viu? Mas eu acho que a Josineide deu esse nome já pensando nessa mulher fantástica. Eu acho ela fantástica. Ela é uma pessoa que marcou muito minha vida. E ela era esposa de Nabal. Nabal. Vamos lá. Mas eu quero, antes de tecer alguns comentários mais sobre essa mulher, eu quero falar com vocês
situar um pouquinho o espaço onde essa mulher viveu, a cultura em que ela estava inserida, porque isso vai nos ajudar a entender um pouquinho mais como essa bonita e jovem senhora viveu, tá bom? Vamos lá para a história dela? Tá? Eu disse no Antigo Testamento, vamos para o livro de 1 Samuel. 1 Samuel, nós vamos para o capítulo 25 e vamos começar a ler a história dela a partir do versículo 2 e 3. 1 Samuel 2 e 3. Tudo bem? Davi e Nabal. Diz assim o 2. Havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Conhecemos o Carmelo, né, lá da história de Elias. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Gente, uau! E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Uau! Legal, hein? Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Era descendente de Calebe. Gente, como que uma mulher bonita e inteligente se casa com um homem desses? Bem coerente, né? Parece que não usou a massa cinzenta na hora da escolha, tão importante, né, para a vida, gente. Não, 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 por favor, não atire pedra em Abigail ainda, ela é minha amiga, não podem fazer isso, tá bom? Vamos lá, deixa eu explicar as coisas. Primeiro, a mulher naquela cultura não escolhia o seu pretendente, né? Aquele que seria o seu companheiro de vida. Essa era uma escolha que o pai fazia, os pais faziam. Bem, primeiro, na cultura hebraica, a mulher não tinha herança com o seu pai. A mulher recebia herança do marido. Então, vocês imaginam, o pai, lógico, iria querer para sua filha uma pessoa, né, estável, bem preparada para a vida, era esse o olhar. Primeiro porque o noivo, o pretendente, a filha dele, que vinha pedir a mão em casamento da sua filha, ele tinha que pagar um dote para ele. Afinal de contas, ele criou essa menina até ali, né? Ele teve muita despesa. E judeu não faz nada para ter prejuízo, né? Ter lucro. Então, o dote, se o pretendente era bem posicionado, tinha bens, o dote seria melhor. Então, era isso, eu creio que era por aí. Mas vocês viram que esse Nabal, esse pretendente a sogro do pai de Abigail, ele tinha, diz aqui, ele tinha uma outra qualidade, não tinha só defeito. Vocês perceberam a outra qualidade dele? Olha aí, veja, tinha uma outra qualidade que eu acho que pode modificar um pouco essa visão só negativa. Alguém percebeu? Na Eu minha vi aqui Bíblia. que ele era descendente de Caleb. A Ah, única coisa boa que eu vi. ah, você só viu isso? Que Só. nada, menina, tem outra coisa aí. Olha, a minha Bíblia diz aqui que ele era um homem muito rico. Vocês não acham que isso é uma qualidade? Uau, olha lá! Se eu me casar com ele, vou ter uma casa bonita, vou poder usar roupas elegantes, né? Porque meu marido é, né? Podre de rico, olha lá. Vou ter uma mesa muito farta, comer bons alimentos, vou poder, quem sabe, viajar, fazer um cruzeiro, gente, conhecer o mundo. Uau, né? Olha, tá vendo? As coisas não são assim tão mais assim. Eu pergunto, com essas qualidades, você se casaria com Nabal? Sim ou não? E tem gente fazendo assim, mas eu acho que tem gente pensando, né? Vai que, né? Vou saber fazer as coisas. Nós mulheres sempre achamos que com a nossa convivência a gente vai transformar o marido, né? Que ele vai ser uma outra pessoa maravilhosa, o príncipe, né? Dos sonhos. Eu só sei dizer que
Abigail se casou com esse homem, né? Lógico, não foi ela que escolheu, né? Agora também você poderia pensar o seguinte: apesar de ser muito rico, e se ele fosse mão de vaca, pão duro, hein? Aquele assim que segura tudo e mais um pouco, que a riqueza dele você ia nem ver. Você se casaria com ele ainda? Bem, mas vamos lá. Eu já expliquei tudo isso, mas esse homem, olha o nome dele, eu não sei como é que os pais pressentiam as coisas que colocavam os nomes dos seus filhos assim. Eu não entendo muito essa cultura, preciso estudar melhor. O nome Nabal significa tolo, sem juízo. E ele era tudo isso e mais um pouco. Né? Eu imagino que ele nunca abriu a porta da casa para Abigail entrar primeiro. Nunca fez isso. Eu imagino que ele nunca elogiou o feijão que estava bem temperadinho, com coentro, que estava delicioso. Ele disse, querida, esse feijão está demais. Ele nunca disse isso. Ele nunca agradeceu por um suco geladinho que Abigail deve ter dado para ele numa tarde quente. Ele nunca colheu uma flor do campo e trouxe para ela, né? Dizendo, querida, eu te amo. Ela nunca ouviu, sussurrando no seu ouvido, aquelas palavras mágicas que né, aquece o coração. Eu te amo. Ela nunca ouviu isso. Ela nunca recebeu um abraço apertado, gostoso, quentinho, coração com coração. Nunca, ela nunca recebeu. Ela tinha um marido egoísta, orgulhoso, intratável. Ele era osso duro de roer, gente. Era carne de pescoço. Vocês dizem isso? Lá onde eu moro, lá no Paraná, é assim que se fala, de gente dura da queda, né? A convivência com ele era difícil. Imaginem só. Bem, mas vamos deixar Nabal aí. Vamos falar um pouquinho agora do contexto onde tudo isso acontece. Davi estava fugindo de Saul. Vocês conhecem essa história. E ele estava naquela região onde era a fazenda de Nabal, onde Abigail morava. E ele estava com mais 400 homens, porque muita gente se juntou a Davi, não é? Para ajudá-lo nessa demanda. Muito bem. E Davi estava por ali, e Nabal, lógico, dono de uma fazenda enorme, né, com tantas ovelhas, com tantas cabras, tinha muitos pastores, e esses animais precisavam estar saindo do campo para ter pasto. E havia na região, já naquela época, gente, a sociedade é má, né? O mundo em pecado é realmente terrível. Havia os salteadores, os ladrões, que vinham e atacavam esses pastores e roubavam os animais e levavam, né? Mas enquanto Davi esteve por ali, ele defendeu os servos de Nabal, protegeu para que essas coisas não acontecessem. Foi muito bondoso e nunca exigiu nada por isso, nenhuma gratificação por isso. Mas um dia, Davi olhou lá sua despensa e percebeu que os alimentos estavam escasseando. E eu fico imaginando alimentar 400 homens, né, no deserto, fugindo. Não é tarefa fácil, eu nem sei, viu? Davi era habilidoso. E ele pensou assim, bem, nós nunca pedimos nada para Nabal. Nabal é um homem muito rico, estava na época da tosquia das ovelhas, e isso era comum também nessa época das pessoas oferecerem banquetes para os amigos e serem generosos com os seus vizinhos, com os seus amigos, com as pessoas que vivessem por perto. E ele pensou, está na época da tosquia, eu vou pedir, vou fazer uma solicitação para ele. E pegou 10 homens da sua tropa e pediu que fossem até Nabal para fazer essa solicitação. E esses homens foram lá para falar com Nabal. Vamos ler na Bíblia? 1 Samuel, deixa a Bíblia aberta, tá? E nós vamos ver tópicos dessa história. O 1 Samuel 25, nós vamos ler agora o versículo 10 e o versículo 11. Olha o que diz lá. Olha o que Nabal respondeu para os homens de Davi. 10 e 11. E Nabal deu a seguinte resposta para os servos de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor.
Vocês acham que eu vou pegar do meu pão, da minha água e a carne dos meus animais que eu abati para os meus tosquiadores e dar para homens que eu não sei nem de onde eles vêm? Uau! Não, é o estilo de Nabal, né? Eu disse para vocês, ele era assim, grosseiro, mal educado, irreverente, não é? Orgulhoso, né? Ele conhecia Davi? Conhecia. Ele sabia que Davi tinha protegido muito, né, os servos dele? Sabia, mas ele não estava nem aí. Agora, gente, imaginem, esses 10 homens voltando para o acampamento onde estava Davi. Davi quem era? Um guerreiro nato, né? Estava precisando. Fez muitos favores para esse homem. Agora chega esse relatório, imagina, o sangue subiu, né? E quando o sangue sobe, oh meu Pai do céu, misericórdia, Senhor. E Davi não contou até 3, gente. Não disse, gente, vamos lá. Vamos mostrar para esse homem como é que se age, né? Como é que se é agradecido, como é que se agradece o bem que nós fizemos para ele. Pegue as espadas, vamos lá. Hoje eu mato todos os homens daquela fazenda. Não vai ficar um vivo para dizer, contar para o outro algum recado. A guerra estava armada, gente. E a carnificina seria terrível. Pensem um pouquinho. Que coisa horrível. Eram muitos homens. Ele imagina quem tinha toda essa fazenda. Pare para pensar, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Ele deveria ter muitos servos, muitos homens lá. Gente boa. Mas ia morrer. Por causa de quem? De um insubordinado, de um ignorante, de um nervosinho, uma pessoa como Nabal. Como Nabal. Bem, gente, mas nós sabemos que um servo viu, né, tudo o que tinha acontecido e conseguiu, né, sair de lá e foi correndo para casa, porque esse homem era tão orgulhoso e tão... uma outra péssima qualidade dele, machista. A mulher dele não fazia parte da festa, não, ela estava lá em casa, né, com as mulheres, porque mulher era, né, ficava à parte. E esse servo correu, foi até a casa, porque ele conhecia a mulher de Nabal. Ele sabia que Abigail era uma pessoa, era um doce de candura, era uma pessoa amável, era alguém bondosa, era alguém que, ai, terna e doce, que todos amavam. Era o outro lado de Nabal. Nabal era o avesso, ela era o lado direito. E esse servo corre e conta para ela. Gente, olha aí, por que eu amo essa mulher? Ela ouve e ela, como era uma mulher inteligente, ela logo captou essa notícia. Se meu marido fez isso com os servos de Davi, Davi vem para cá já já e a guerra está feita. E ela não pensou errado, não é? Não pensou errado. Muito bem. O que essa mulher fez? Vamos lá ver o que essa mulher fez? Vamos ver. 25, vamos ler o verso 18 agora. Vamos ver o 18. Então Abigail pegou a toda pressa, olha lá, diligente, proativa, tá? A toda pressa, 200 pães. Gente, eu nunca fiz 200 pães. Eu já fiz muito pão na vida, para acampamento, para coisa da igreja, mas 200 eu acho que eu nunca fiz. Mas ela tinha na despensa isso. Eu fico pensando, tá certo, né? Fazendeira, muita gente na casa, muitos servos. Ela deveria ter isso tudo já lá pronto. 200 pães, 2 odres de vinho, cada odre diz que eram ao redor de 7 litros. Pegou ainda 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, porque eles secavam a uva, né? A região lá é muito quente, de deserto, então faziam uvas passas, e uva passa dura muito, né? Porque a uva não dura, olha a sabedoria. Ela tinha 200 cachos, então juntava essas uvas já secas, formava um bolão assim, né? E ela, não sei que tamanho era a bola de uva, né? Passa junto. 200 cachos de uvas, né? Foi isso? 200...
Não. 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. Ela fazia doce de figo também, tinha que fazer, porque na época do figo, se você não faz, estraga. E ela era inteligente, sábia e uma mulher virtuosa. E pôs tudo sobre jumentos e disse ao seu servo: vão à minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada para o marido. Claro, imagina, né? Ela já sabia a florzinha que ela tinha em casa, né? Não sabia que a coisa ia dar errado. E ela, ó, chispou na direção do caminho, né? Que ela sabia mais ou menos, os servos sabiam mais ou menos a direção do acampamento de Davi. E lá foi essa mulher com esses homens na frente, né? Carregando esses suprimentos e ela atrás. Quando diz que Davi já estava descendo com a sua tropa uma montanha, ela avistou, né? Continuou seguindo o seu caminho. E quantos se encontraram, gente? Olha, eu fico pasma. Aqui eu me quedo em reverência diante dessa mulher. Vejam o que ela fez. Vamos ler o versículo do 23 agora ao 31. Vamos ler na Bíblia, que eu não quero omitir nada, porque eu acho isso lindo demais. A partir do 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Olha, ela se colocou como serva de Davi. O marido todo ignorante, né? Nem sabia quem era Davi. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome, né? Nabal é o seu nome, e tolice o acompanha. Não disse para vocês que o nome dele significava tolice? Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Ela não disse que foi ela que impediu. Quem é que tinha impedido? Ela nem sabia que tinha impedido, né? Ela estava pedindo isso. Olha, uma mulher de fé, de perspectiva. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor. Lá estavam os jumentos carregados, né? E ela mostrou. Que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva. Gente, ela tinha feito alguma coisa errada para pedir perdão? Mas está dizendo: perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, esse a lançará fora, para que se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu senhor todo o bem que falou a seu respeito e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então, meu senhor, não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu senhor, então lembre-se desta sua serva. Gente, eu me arrepio. Porque quem tinha um marido como aquele, assumir toda a culpa dele. Olha, não dá para entender. Porque o que eu teria feito nessa circunstância? Eu teria me aproximado de Davi. Eu sou uma mulher sofredora, eu vivo atribulada, eu tenho um marido que é uma coisa, é uma peste, é um diabo em forma de pessoa, eu sofro muito, Davi. Por favor, Davi, esse homem não merece viver, ele é um traste. Vai lá e acaba com ele e me dá sossego. Não era isso? E o
que que essa mulher fez? Ah, meu Deus. Ela assume a culpa. Davi, eu não vi os rapazes quando chegaram. Me perdoe, Davi. Gente, respira fundo, respira fundo. Essa mulher vivia, 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como ela conseguia isso? Como? Sendo uma mulher atribulada, tendo o marido do jeito que ela possuía. Ela conseguia isso, porque ela vivia constantemente de mãos dadas com o seu Deus. Minhas queridas, para nós vivermos o amor, precisamos estar constantemente de mãos dadas com esse Deus maravilhoso, que é amor. Nosso Deus é amor. Ele é a fonte do amor. E ele pode generosamente distribuir esse amor, colocar esse amor genuíno em nosso coração. Abigail era tudo isso, era essa mulher doce, amável, porque ela se abeberava na fonte. Queridas, não tem outro, não há outro caminho, não há outro caminho. E eu quero ler aqui um trechinho do livro Patriarcas e Profetas, que fala dessa mulher. Diz assim, ó, de Abigail: ouçam, a piedade de Abigail, semelhante ao perfume de uma flor. Olha, ela se aproxima, falando com Davi, o que que Deus fala a respeito dela. E, olha, vou repetir, a piedade de Abigail, semelhante ao perfume de uma flor, exalava do seu rosto, de suas palavras, de suas ações, sem que disso ela se apercebesse. O Espírito do Filho de Deus habitava no seu coração. Seu discurso, adubado pela graça e cheio de bondade e paz, derramava uma influência celestial. E quando ela falava, naquele momento, para todos os homens, Davi estava com 200 homens ali, né? Junto com ele, para fazer a carnificina lá. Né? E aquela mulher, terna e doce, aplaca a ira de 200 homens armados prontos para a guerra. Gente, o amor pode todas as coisas. Pode. Que disse Jesus no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amigas, queridas, como é possível viver 1 Coríntios 15:7? Como? Como? Uma mulher em pleno século XXI pode viver esse tipo de amor? O que vocês me dizem? É possível para nós, não é? Termos esse amor pela nossa sogra, pelo nosso cunhado, cunhada, pelo vizinho chato, intratável, pelo enteado, pela vizinha, pelo patrão, seja lá por quem for, é possível viver esse amor? Eu digo sem medo de errar, é possível sim. Se essa mulher estiver vivendo de mãos dadas com Deus, se sua vida estiver em conexão constante com aquele que é amor, a fonte de amor. Você entende isso, minha amiga? Você compreende isso? Você deseja viver isso em sua existência? Você deseja ser esta mulher, uma segunda Abigail, no tempo em que vivemos? Deus precisa, né, de mulheres pacificadoras. Sabe aonde? Nossa, está terminando o nosso horário, meu Deus do céu. Precisa de nós nas comissões das igrejas, precisa de nós na nossa vizinhança, precisa de nós, né? E nas horas de tumulto, que nós sejamos pacificadoras. Olha o que diz João: amadas, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não o ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Davi agradeceu a Abigail
E porque Abigail o aconselhara retamente. Ele agradeceu àquela mulher que fez ele pensar que ele estava agindo em causa própria, estava fazendo algo que Deus não se agradaria, matando pessoas inocentes por um momento de raiva. Sim, nós sabemos o que aconteceu no final da história. Quero contar rapidinho para vocês. Nabal, Abigail voltou para casa, ele ainda estava em festa, a festa dele terminou, diz que o banquete terminou, se converteu, diz o Espírito de Profecia, em cenas de orgia e embriaguez. Ela encontrou o marido bêbado, não sei, quem sabe, vomitando, sujando, se deitou na cama do jeito que estava, não falou nada com ele, claro, falar com bêbado, né? Perder tempo. Só no outro dia, quando ele saiu do porre, né, estava meio zonzo ainda, mas quem sabe já conseguindo entender as coisas, é que ela contou para ele tudo o que havia acontecido, a entrevista que ela tinha tido com Davi. E esse homem ficou tão apavorado, porque Nabal, apesar de tudo isso, era um homem covarde. Geralmente esses homens dão uma ideia de valentão, eles não são na realidade. E ele ficou tão preocupado, tão temeroso, que ele se imaginou que esteve tão perto da morte, que isso o atormentou tanto, que ele foi atacado de uma paralisia, olha só. E não durou 10 dias e veio a óbito, depois de tudo que aconteceu. E diz o Espírito de Profecia, a vida que Deus lhe tinha dado, a vida que Deus lhe dera, tinha sido apenas uma maldição para o mundo. Quem vive longe de Deus não é uma bênção. Pense nisso. E o que aconteceu, nós sabemos, né? Passado o luto, Davi se casa com Abigail. Aquela mulher não era para se perder, né? Davi era inteligente, sabia que precisava de uma mulher inteligente. Queridas, encerrando, Deus precisa de você. E Deus precisa que você seja semelhante a Abigail, pacificadora em seu lar, na sua vizinhança, na sua igreja, nas reuniões de comissão, no trânsito. Olha, trânsito, é verdade. No trânsito. Quantas mortes têm acontecido no trânsito por causa da impaciência? Seja uma Abigail, simplesmente ame. Deixe que Deus faça justiça por você, porque somente Ele é justo e reto juiz. Deixe com Ele. E Ele vai agir a seu tempo e em seu favor. O que aprendemos com Abigail? Uma síntese. Entregue sempre a vingança para o Senhor Jesus. É com Ele. Segundo, trate bem todas as pessoas, até mesmo os intratáveis. E terceiro, como agir é melhor do que esperar. Às vezes a gente acha que é só se ajoelhar. Não. O que é para você fazer, você faça. Coloca o alimento nas costas dos animais e vá. Né? Não foi isso que Abigail fez? E vá. E seja uma mulher proativa. Deus nos abençoe. Deus nos fortaleça e que nós vivamos 1 Coríntios 13, 7, cada dia de nossa vida. Um abraço, um beijo a todas, um dia lindo, feliz, de grandes vitórias com Jesus. Amorável e bondoso Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Ela nos inspira, Senhor, ela nos fortalece, ela nos anima, ela nos faz pensar que contigo podemos todas as coisas. Por favor, ajuda-nos a vivermos 1 Coríntios 13, 7. Que saibamos, Senhor, viver o amor todos os dias de nossa vida, em todos os lugares, em cada momento, nos mais difíceis, Senhor. Cobre-nos com teu Santo Espírito, para que sejamos essas mulheres nesses dias difíceis desse mundo escuro e pecaminoso. Dá-nos tua paz, Senhor. Anima-nos na jornada, porque queremos abraçar-te em breve, nas nuvens do céu, com a nossa família preparada para entrar em teu reino. Nós te pedimos por Jesus. Amém.